Amém, meus amados? Nós estamos então em meio à série de mensagens Sabedoria para a sua vida. Essa, salvo engano, é a 10ª mensagem da série. Tem sido um tempo muito precioso. Se você perdeu alguma das mensagens, é só você dar um pulinho lá no meu Instagram, o André Silva, já me segue lá. Se você for no link da bio, você vai ter acesso ao canal do YouTube, as demais plataformas, Spotify, Deezer, SoundCloud. Ali você pode procurar a playlist, procurar as mensagens da série e irmos juntos acompanhando isso, tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Mas hoje Deus vai poderosamente abrir os nossos olhos, porque Ele quer nos levar além. Amém, família? Nas últimas mensagens dessa série eu falei sobre como lidarmos com pessoas. Se eu não me engano, foi as últimas 3. Nessa minissérie, dentro da série, eu falei na primeira delas sobre como lidar consigo mesmo. Numa outra eu falei também, se eu não me engano, ainda sobre nós, como lidarmos conosco. E na última eu falei sobre como lidar com pessoas. Foi uma mensagem poderosa. O título dela, As Pessoas São um Problema? É uma pergunta, e foi muito especial. E hoje eu quero dar continuidade, falando sobre algo que nos influencia além de gente, além de pessoas, que são os ambientes. Repete comigo, ambientes. Mais forte, gente, ambientes. Nessa mensagem aqui você vai perceber como os ambientes nos influenciam tanto para o mal, quanto para o bem. E obviamente o que o Senhor quer trazer aí ao seu coração é luz, para que você faça boas escolhas e possa avançar na sua vida com Deus. Para que você avance na sua intimidade com o Senhor, para que você avance nos projetos que Deus tem para o seu negócio, para a sua família, enfim, para as mais diversas áreas. E por que é importante nós entendermos isso? Porque o ambiente, ou os ambientes, eles trabalham, eles operam justamente em um dos campos de batalha do crente, que é a alma. Nós somos seres influenciáveis, e essa influência, gente, ela vem no campo da alma. E se a nossa alma ela for bagunçada, sabe o que vai acontecer? Nós vamos de alguma forma abandonar o barco ou os projetos de Deus para as nossas vidas. Muita gente cai, muita gente desiste, não por questões necessariamente espirituais, mas por questões em sua alma. Por exemplo, às vezes o que para um líder na sua jornada de fé, não é o pecado, mas é frustração com pessoas, questões da alma. Quantas pessoas não param por causa do desânimo, por circunstâncias, por questões externas? Então a grande luta está na nossa alma. Por isso que eu tenho dito ultimamente aqui, que o seu coração não é o seu amigo, a sua mente vai pregar peças em você. Então você não pode ser refém do seu coração, você não pode ser guiado pelo seu coração, você tem que ser guiado por propósito, você tem que ser guiado pelas verdades de Deus para a sua vida. Você pode dar um amém por isso? Amém, amados? Baixa um pouquinho a guita para mim aqui só. Então o nosso inimigo, gente, ele vai usar tudo o que for necessário para afetar a nossa alma, e parte do que ele vai usar são os ambientes. Escute, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você talvez esteja habituado, já tenha ouvido, escutado, a afirmação que eu vou te falar, ou talvez já até tenha dito: pastor, existem pessoas que são tóxicas. Pessoas tóxicas existem sim. Agora, existem também ambientes que são tóxicos. Eu vou te mostrar à luz da palavra de Deus que você precisa ser seletivo. E obviamente, eu vou abrir um parênteses para ficar claro, não quer dizer que por você ser crente, você então não pode mais trabalhar naquela empresa, porque naquela empresa só tem gente que não é crente, não tem um cristão único, é você, então você tem que sair, porque naquele ambiente não tem crente. Não é isso, gente. Mas eu quero que você entenda, perceba e tenha o discernimento de que ambiente você entra e influencia, e quais ambientes você precisa se afastar, porque você é influenciado. Porque, amados, fato é, nós somos seres influenciáveis, e você percebe isso nas mais diversas áreas de sua vida. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem depois que casou, você percebeu que você pegou alguma mania ou algum jeitão do seu cônjuge? Eu vi as risadas aí. O que significa essas risadas? Talvez você tenha até trocado de time, se era coxa branca e virou atleticano. Jamais?
Então você era atleticano e virou coxa branca. Ou corintiano e virou santista, glória. É bênção aí, irmão, aí é de Deus. Mas você vai pegando o jeito, você vai pegando algumas coisas. Por exemplo, eu sou paulistano, nasci na capital, São Paulo mesmo. Quando eu mudei para cá, há quase 13 anos, eu falava muito, ô meu, ô mano. Hoje eu vou para São Paulo, e o pessoal fala, cara, você nem fala mais com um cara daqui. Eu falo, daí? Bom. Ô Piá, guria. Você pega, por quê? Porque você está inserido em algo. Ok? Você fala fervo, os caras não falam fervo lá. Porque você está inserido em um ambiente. Então nós somos seres influenciáveis. Quando você vai para Salmo 1, eu sempre uso esse texto, por vezes nós abrimos o culto com ele. Mas Salmo 1, gente, ele não fala apenas de tomarmos cuidado com a influência de pessoas diretamente, mas fala de ambientes. Põe para mim aí. Olha lá, Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o que ele está falando. Ele está falando sobre nós não andarmos no caminho dos pecadores, de um ambiente, de uma rota. Ele está falando para não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Ele está falando sobre ambientes que são tóxicos. Escute, os ambientes têm o poder de te influenciar. Isso não apenas em relação a pecado, mas nas mais diversas áreas de nossas vidas. Escute, o ambiente que convivemos ditará quem nos tornaremos. Eu vou repetir, o ambiente que convivemos vai ditar quem nos tornaremos. Tem um pastor chamado A.W. Tozer, tem uma frase dele muito bacana que ele diz assim, ó: nós nos tornamos aquilo que amamos. Olha que interessante. O que você ama é algo que você gasta tempo, ok? Normalmente você investe tempo naquilo que você gosta. E isso, aquilo que você investe tempo, vai tornar você, será gerado em você segundo aquilo que você ama, segundo aquilo que você busca, segundo aquilo que você gasta tempo. Ok, vou te dar um exemplo. O que acontece com alguém que se esfria na fé? Pensa aí comigo, alguém que você conhece, um irmão em Cristo que se desviou. Em algum momento, sabe o que ele começou a fazer? Ele mudou os seus ambientes. Ele vinha na igreja, ele caminhava com os irmãos. O que ele fez? Parou de vir na igreja, parou de ir para a célula e começou a frequentar outros ambientes. E isso fez com que ele se esfriasse ainda mais. Isso gerou apostasia. Os ambientes nos influenciam. A pergunta que você precisa fazer a você é: para onde estou indo? Onde eu quero chegar? Porque isso vai ditar as suas escolhas. Eu vou repetir, o ambiente que convivemos ditará quem nos tornaremos. Olha que interessante, Provérbios 1, 10 a 16. Vamos lá comigo. Provérbios 1, 10 a 16. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venham conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém. Vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa caixa de despojos, juntem-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, olha o que diz agora: não se ponha a caminho com eles, fique com seus pés longe das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal, e se apressam em derramar sangue. Gente, olha o versículo 15, põe de novo o 15 na tela. Meu filho, não se ponha no caminho, não se ponha na rota deles.
Não ande no mesmo ambiente daquele que você sabe que está te influenciando. Fique longe das suas veredas. Você não é somente influenciado por pessoas, você é influenciado por ambientes. Você é influenciado por ambientes. Então você precisa responder a si mesmo. Eu vou fazer essa pergunta várias vezes para você hoje. Onde você quer chegar? Isso vai determinar a escolha dos seus ambientes. E quando eu falo aqui de ambientes, eu não estou falando, como eu já disse, vou repetir, não apenas ambientes que diz respeito a pecado e santidade, mas ambientes daquilo que você quer para a sua vida. Baixa a guitarra para mim aqui um pouquinho, por favor, Gustavo. Você que é empreendedor, por exemplo, que tipo de ambiente você quer frequentar? Um ambiente que vai te impulsionar ou um ambiente que vai te puxar para baixo? Você quer estudar? Que ambiente que você quer conviver? Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas, empresários, que pagam uma grana para fazer parte de um grupo de empreendedores que estão crescendo. Sabe por quê? Não apenas pelo network, não apenas pelo aprendizado que eles têm naquele grupo seleto, mas por causa do ambiente. Você está ali num ambiente de encorajamento, você está ali num ambiente onde todo mundo está caminhando para o mesmo lugar. E aí você que está de repente empreendendo, você vai lá e compartilha os teus sonhos com aquele seu amigo, que você sabe que viveu uma frustração nisso, e ao invés de te encorajar, ele vai te jogar para baixo. Que ambiente você tem frequentado? Quais são as suas escolhas? O ambiente que você se expõe tem a ver com o lugar que você quer chegar. Precisa ter a ver com o lugar que você quer chegar. Então, se você quer ser mais espiritual, você precisa se expor a ambientes espirituais. Vou te dar um exemplo. Existem pessoas que não acham que é válido congregar. E essa é uma das maiores mentiras que você pode acreditar. Não, eu não preciso ir para a igreja. É uma mentira, sabe por quê? Porque quando você vem para a igreja, é não apenas a edificação que você tem, por estar com os irmãos no sentido de um ensinar ao outro diretamente, mas é pelo ambiente. Talvez você passou uma semana difícil, e quando você vem aqui para o culto, sabe o que acontece? Você olha o irmão do lado e talvez você conhece esse irmão e sabe que ele passou também uma semana difícil, mas você vê ele adorando, isso te encoraja. Você está num ambiente onde as pessoas estão exaltando a Cristo, isso te anima, isso te traz vigor. Que ambiente você tem frequentado? Se você quer ser espiritual, você precisa se expor a ambientes espirituais. Se você quer ser mais parecido com Jesus, você precisa se expor a ambientes que falam sobre Cristo. Você precisa se expor a ambientes espirituais também, em oração, em busca, porque oração é um lugar. Quando você se põe a orar, quando você se põe a adorar, você está entrando em um ambiente espiritual e isso te influencia. Amados, nós aprendemos uns com os outros. A questão é que nós selecionamos os ambientes errados, e nos ambientes errados estão as pessoas, aspas, erradas. Não errada, não estou criticando, não é uma crítica à pessoa, é pelas escolhas que elas têm. Será que Deus está falando com alguém aqui ou não? Se você quer ser mais espiritual, como eu disse, você tem que se inserir nisso. Porque aí, o que acontece, gente, às vezes as pessoas, elas entram numa frustração que ela não é genuína. Por exemplo, a pessoa, ela quer crescer no seu negócio. Você está se expondo a quê? Porque às vezes o ânimo que te falta está no ambiente que você vai se colocar. Você está me entendendo? Está no ambiente em que você vai se colocar. Você quer restaurar o seu casamento? Venha para culto de casais. Se conecte com pessoas que tiveram o relacionamento ajustado e transformado. Você precisa selecionar bem os seus ambientes. Se você parar para avaliar o rumo que a tua vida tem tomado, parte
do local onde você está hoje, lugar da sua transformação, tem a ver com as escolhas que você fez lá atrás, nos lugares que você deseja estar. Vocês estão quietinhos hoje? Está fazendo sentido aí ou não, gente? Jesus, a Bíblia mostra isso. Jesus vivendo isso, Jesus encorajando os seus nisso. Mateus 26, 36 a 40. Em seguida Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se angustiado, ou tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando ao Pai, disse: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Gente, vamos lá. Jesus, prestes a ser preso, ele chama alguns de seus discípulos e vai para um lugar isolado, onde ele tem um tempo de oração. Eu não acredito aqui que apenas Jesus estava levando os discípulos consigo para compartilhar um pouco do fardo e eles o ajudarem em intercessão. Eu acredito que Jesus, ele estava, através daquele momento, trazendo um ensino aos seus discípulos. Jesus queria envolvê-los em um ambiente onde eles poderiam aprender um pouco mais e extrair lições. Quando, por exemplo, Jesus queria ensiná-los a vencer a tempestade, Jesus os colocava em um ambiente onde eles enfrentariam a tempestade. Jesus era intencional em sua liderança. Os ambientes aos quais nos colocamos, eles nos ensinam, eles ditarão o ritmo de coisas. Então Jesus inseriu os seus discípulos num ambiente propício para eles aprenderem sobre oração, para eles aprenderem sobre intercessão, para eles aprenderem sobre perseverança. Em quais ambientes você tem se colocado? Você consegue entender como isso é importante? Agora, eu vou além aqui. Posso ou não? O detalhe, gente, é que o ambiente hoje não é apenas físico. Ambientes também podem ser virtuais. Ambientes podem ser também virtuais. O perfil que você segue, o canal que você é inscrito, tudo isso impõe ou te expõe a um ambiente específico. E cada ambiente ao qual você se expõe vai gerar algo em você. Deixa eu te falar uma coisa: o que passa em sua timeline está te levando para algum lugar. O que passa em sua timeline está te levando para algum lugar. A pergunta é: para qual lugar você deseja ir? Você precisa ajustar os seus ambientes. Você precisa ajustar os seus ambientes. O que você tem assistido no YouTube? O que você tem visto no seu Instagram? Quais locais você tem frequentado? O próprio Jesus teve um zelo, mesmo sem necessidade, ele fez isso por princípio, ele teve o zelo de nos ensinar a manter ou nos manter no ambiente correto. Onde está isso na Bíblia, pastor? Marcos 5, 21 a 24. Diz assim o texto: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele, e no caminho acontecem outras coisas. O texto segue, então nós chegamos ao versículo 35, põe para mim.
Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, tomou e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Olha que interessante, o chefe da sinagoga chega para Jesus de maneira insistente, fala: Jesus, minha filha está morrendo, vem orar por ela. E até Jesus chegar lá, a menina já morreu, e falaram assim: ó, Jesus, a menina está morta, por que vocês estão incomodando o mestre? Já foi. Jesus fala assim: não, ela não morreu, ela está dormindo. E as pessoas começam a rir. Então Jesus, nesse ambiente, onde alguns debocham e outros choram de incredulidade, Jesus permite que apenas aqueles que tivessem fé entrassem no ambiente onde a menina estava. Jesus não precisava que o ambiente fosse apenas para as pessoas de fé para ele curar, mas esse é um princípio que Jesus está nos ensinando. Ele está dizendo: ei, conserve o ambiente correto, se exponha aos ambientes corretos. Talvez você está desanimado porque você tem se colocado em ambientes ao redor de pessoas que têm gerado em você incredulidade. Se coloque em ambientes de fé, escute palavras sobre fé. Você está restaurando o seu casamento, aí você vai procurar lá, no YouTube: devo me divorciar? Aí tem vários relatos das pessoas falando: se divorcie mesmo, sei lá, estou dando um exemplo, aí você fica ouvindo. É um ambiente que você está se colocando. Nós precisamos conservar e nos conservar em um ambiente correto. Deixa eu te falar uma coisa: você quer viver uma vida diferente? Você quer viver uma vida diferente nos seus negócios, na sua família, na sua vida com Deus, sim ou não? Se exponha a novos ambientes, se exponha aos ambientes corretos. Todos que pararam um projeto de Deus na sua vida, ou sua vida espiritual, foi porque em algum momento se expôs a ambientes que não devia. Simples assim. Simples assim. Eu vou te dar um exemplo. A palavra de Deus, a Bíblia diz sobre ela, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela tem um poder de penetrar em nossa alma, discernir todas as coisas, nos guiar, nos encorajar. Então, se você se expor à palavra de Deus, você será encorajado, você será ministrado. Quantas vezes você entrou aqui, ou estava assistindo, escutando um culto pela internet, e a palavra veio de encontro ao teu coração e trouxe luz e clareza, enfim, encorajamento. Por quê? Porque você se expôs ao ambiente correto. Então, por favor, gente, se necessário for, sai do culto aqui hoje e dá uma limpada no seu Instagram. Dá uma limpada nos números que você tem na tua agenda, dá uma limpada no canal do YouTube, enfim. Deixa eu te falar, sabe por que é importante nós nos mantermos no ambiente correto? Porque o que nós vemos nos influencia. Na verdade, tudo o que nós vivemos, ou melhor, buscamos viver, tem a ver com algo que nós vimos previamente. Vou repetir: tudo que nós buscamos tem a ver com algo que nós vimos previamente. Mateus 5, 27 a 29, Jesus falando sobre o adultério, ele mostra, ele aponta essa dinâmica. Olha o que a Bíblia diz: vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Obviamente Jesus está falando de maneira figurada aqui.
Jesus ele traz uma clareza em relação ao adultério. O adultério deixou de ser apenas o ato e tornou-se, além do ato, a cobiça. Então se passou, aquela menina se olhou e falou: Jesus, essa, ó, Deus criou, aleluia, irmão, cobiçou, errou, pecou. Agora, além disso, Jesus traz um princípio. Ele está dizendo assim, ó: se o teu olho te faz pecar, arranca-o fora. Tem uma postura radical. Óbvio, como eu disse, repito, é de maneira figurada. Você fala figurada, né? De maneira figurada isso. Você não vai arrancar o teu olho. O que o Senhor está nos dizendo de maneira aplicada aqui? Mude o ambiente. Arrancar o olho é mude o seu ambiente. Você quer vencer a carne? Onde você vai, pastor, passar o feriado? Vou atrás do trio, pastor. Quem? O Pai, Filho e Espírito Santo? Não, o trio elétrico. Irmão, você quer o quê? O que você vê te atrai. A Bíblia fala sobre a cobiça dos olhos. O que você vê te atrai. Agora, quando você vê Deus, tudo muda. Paulo viu Cristo. Moisés viu Deus através da sarça. Ele viu, o coração dele foi capturado. O que você tem visto? Moisés se expôs ao ambiente da sarça. Moisés foi para o monte, passou 40 dias com Deus. Ele se expôs ao ambiente de glória. Em que ambiente você tem se exposto? Você entende a importância de você ouvir a palavra, de você se conectar com as pessoas corretas, enfim. É só você mudar o seu ambiente que a sua vida vai ser mudada. Gente, vocês estão muito quietos, eu não sei se vocês não estão entendendo nada. Ou se está fazendo sentido, pelo amor de Deus, está fazendo sentido, faz assim, ó. Aleluia, ufa, glórias. Obrigado, Jesus. Cadê o Liminha para dar um uou aí? Não está aí, né? Vamos lá, Isaías 33:15. Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. O texto está dizendo, fechar os olhos para não ver o mal. Por quê? Porque nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Sabe o que Satanás vou te dar um exemplo aqui. Por que nós vemos muitas pessoas vivendo em promiscuidade desde cedo? Porque elas tiveram um vislumbre, elas tiveram acesso, por exemplo, à pornografia muito pequena. Isso desperta, além de todas as questões espirituais, de demônios e tantas outras coisas, isso faz com que seja despertada uma curiosidade e um desejo. Então a Bíblia fala que nós somos arrastados e seduzidos pelas nossas próprias cobiças, pelos nossos próprios desejos. Por isso que quando a Bíblia vai falar sobre a imoralidade, ela fala, fuja da imoralidade. Fuja da imoralidade. Então você precisa cuidar bem dos seus ambientes. Então se você parar e fazer uma análise fria dos ambientes que você tem frequentado, isso tem produzido crescimento profissional para você? Crescimento na família, crescimento espiritual, ou tem te levado só para baixo? Gente, nós precisamos intencionalmente fugir de ambientes tóxicos e também intencionalmente nos conectar a ambientes bons. Irmão, vamos te dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Você está lutando com a balança. Fala a Deus, aleluia. Aí você vai lá no seu Instagram. Aí você segue lá, tipo, uns 15 lugares assim de doce. Mas irmão, não é um doce tipo, é o doce. Sabe aquele bolo, como que é aquele bolo que transborda, como que é o nome? Vulcão. Vulcão, é do cão. Bolo vulcão. Aí você está lá na dieta, e você vê o Instagram, o cara corta aquele bolo, ele faz assim, ó. Aquele chocolate assim,
Aí você fala, meu Deus. Aí, esse foi o primeiro. Aí você passa 2 fotos, já vem mais outro doce. Aí vem um banoffee. Ô pastor, tô com, ó, não deram um glória, comida é difícil, gente, não dá para brigar comigo. Aí você passa mais uns 2, vem um açaí. Aí ó, olha para o irmão do seu lado e fala, depois do culto você vai pagar um açaí na cantina. Você acha, irmão, que você vai ter com vontade de comer um doce ou ir correr 1h30? Correr, ó. Aleluia, foi você, Lília? Ah, correr atrás do doce, ela falou. Pelo menos você corre, queima as gordurinhas e você vai. Enfim, o que eu estou tentando te dizer, você percebe como o ambiente nos influencia? Agora, experimenta começar a assistir vídeos, ou conviver com gente que leva uma vida saudável. Irmão, você vai querer viver uma vida saudável. Você vai ter suas lutas na madrugada com sorvete. Esses dias eu estava nessa, eu perdi 10 quilos, 9.750, para ser mais claro. Cheguei esse dia em casa, me deu uns 5 minutos, eu falei, meu Deus, preciso comer um doce. Desci em casa, eu falei, tem um pote de sorvete lá embaixo. Corri, abri o freezer, fui ver, era feijão. Acho que era feijão. Eu falei, meu Deus, me frustrei, não é sorvete, sei lá o que era. É molho de tomate, sei lá o que era no pote lá. Aí fui, arrumei lá e comi um doce, alguma coisa lá. Eu fui tentado e caí na tentação, mas foi um pouquinho só. Mas o que eu estou tentando te dizer, você é motivado ou é guiado pelo ambiente. Você vai chegar num ambiente onde as pessoas estão orando, você já chegou de verdade num culto, você não estava afim de adorar, você não estava afim de vir para o culto, mas você veio porque você entendeu o que Deus espera de você, você entendeu que você precisava estar aqui, você chegou, no final do culto você estava todo ranhento chorando, quem já passou por isso? Olha lá, o ambiente, você entende, gente? Então você precisa se expor a esses ambientes, você precisa se expor a eles. Olha o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 5. Ele diz assim, ó, você precisa saber disso, Timóteo, nos últimos dias, no final dos tempos, o negócio vai ficar difícil. Aí ele fala assim, ó, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Aí ele diz, fique longe também desses. Por que ele está falando isso? Porque nós somos influenciados. Isso não significa, gente, me escute, que você tem que excluir da sua vida quem não é crente, não é isso, você tem que ser luz no mundo. Agora você precisa entender que tipo de relacionamento você tem com as pessoas, falei sobre isso numa das outras mensagens, e você precisa entender que tipo de ambiente é que você se expõe. O que ou a quem você se expõe, isso vai te influenciar. Você quer aprender mais sobre vida com Deus? Segue pessoas que falam de vida com Deus, segue teu pastor, segue, enfim, escuta mensagens, se é de negócio, se é para, enfim, se coloque-se no ambiente correto. Paulo explica esse princípio, Romanos 8, olha lá, 5 e 6, os que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Então ele está dizendo assim, ó, se você se inclinar para as coisas da carne, você vai colher da carne. Se você inclinar para as coisas do Espírito, você vai, enfim, receber a colheita disso. Que colheita você quer ter? Que colheita você quer ter? Gente, a sabedoria bíblica é algo incrível. Agora, por que muitos não se conectam aos ambientes corretos? Porque conectar-se a um ambiente correto vai na contramão do mundo. Eu brinquei lá do doce, mas dá mais vontade de você comer alface e frango, ou bolo de cenoura, vulcão e sorvete, açaí, coca gelado com um monte de gelo.
A coca. Só que o que vai te trazer saúde? Você está entendendo? Dá trabalho. É mais fácil num dia chuvoso de frio, você ficar sentado comendo uma pipoca, assistindo um filme ou vir para o culto? Ficar sentado assistindo o filme comendo pipoca. Só que o que vai trazer vida a você é vir para o culto. O que dá mais trabalho para você? Xingar a tua esposa e brigar com ela? Ou sentar, conversar e resolver as coisas com maturidade? Conectar-se ao ambiente correto, inclinar-se para aquilo que é correto, envolverá esforço físico e emocional. Agora, entenda uma coisa: algum preço você vai ter que pagar. O resultado da sua omissão é morte. O resultado da sua obediência é vida. Ponto. Você vai pagar o preço por algo. Então, eu quero que você de verdade, gente, parece algo simples, mas é revelador isso. Você precisa se perguntar, onde eu quero chegar? Primeira pergunta. Beleza, quero chegar aqui. Segunda, os ambientes que eu estou frequentando, sejam virtuais ou físicos, estão me conduzindo para lá? Se sim, palmas, se não, você precisa mudar. Simples assim. Porque senão, é meio, se torna um negócio estranho. Como você quer caminhar com Deus, se você não se enche das coisas de Deus, se enche das coisas da carne? Como que você quer crescer como empreendedor e desenvolver, se você não aprende sobre isso? Como você quer crescer em finanças, se você não aprende sobre esse tema? Como que você quer crescer em tal área, se você não se esforça para isso? Não faz sentido. Gente, entenda uma coisa, as coisas elas não acontecem do nada. Você precisa intencionalmente fazer o que precisa ser feito. Entenda uma coisa, a vida ela é feita de escolhas. Você escolhe em todo tempo. Você escolhe ouvir ou ficar em casa. Você escolhe comer A ou B. Você escolhe, se acordou, ler a Bíblia ou não ler a Bíblia, orar ou não orar. Enfim, você escolhe, a vida é feita de escolhas. A questão é, cada escolha que nós fazemos nos leva a um lugar. Nos leva a um lugar. Deuteronômio 30, 19 e 20, estou terminando, deixa isso muito claro. O Senhor diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês, que eu propus a você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor, o seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo assim, o Senhor dizendo: eu coloco diante de você duas coisas, a bênção e a maldição. Escolha, a saúde ou a enfermidade, o crescimento ou a estagnação, a santificação ou uma vida pecaminosa que vai te levar à ruína, um casamento sólido ou um casamento destruído. Escolha, escolha, se coloque nos ambientes corretos. As recompensas, gente, elas são claras. O que vai determinar o que nós acessaremos são as nossas escolhas. Agora, você entende por que a Bíblia fala sobre sermos influenciadores? Você consegue entender? Ambientes são determinantes. Ambientes são determinantes. Por isso que a Bíblia chama, conclama e exorta e encoraja eu e você como cristãos a exercermos influência por onde passarmos. Você consegue entender a importância dos filhos de Deus influenciarem a cultura, influenciarem os negócios, a literatura e por aí vai? Por quê? Porque ambientes são poderosos. Sabe por que nós chegamos na degradação moral que chegamos como nação, como mundo, de uma forma geral? Porque ambientes propícios a isso foram criados. Pessoas se levantaram e pessoas criaram esses ambientes. E as pessoas passaram a se expor a esses ambientes, a se conectarem a esses ambientes.
Da mesma forma, nós precisamos ser, nós precisamos mobilizar esses ambientes. Porque, por exemplo, nós temos aqui, por vezes na igreja, na verdade 2 vezes no ano, teatro aqui, teatro de Páscoa, teatro de Natal, e fazemos algo também voltado para evangelismo, convidamos vocês para trazer as pessoas, assim como pedimos, convidamos você a trazer elas para o culto. Por quê? Porque é um ambiente onde elas serão tocadas por Deus. Por que a Bíblia fala assim, ei, quando você for orar, feche a porta do seu quarto e busque o teu pai em secreto. Isso não tem a ver com o ambiente físico do quarto, mas ele está dizendo, nós precisamos nos retirar, para que possamos nos conectar com Deus. Esse ambiente de oração é um ambiente de influência. Nós precisamos acessar os ambientes corretos. Que ambientes você tem acessado? Nós precisamos exercer influência onde estivermos. Nós precisamos, como igreja, tomar os montes de influência, gente. Onde estão os cristãos chamados para as artes? Os cristãos para as redes sociais, os cristãos para o cinema e por aí vai. Rede social é muito legal, mas usa ela também para edificar outros, para ganhar outros para Jesus. Põe lá uma mensagem, põe lá um vídeo, edifica pessoas. Usa aquilo que você tem na mão. Você já imaginou usar a tua empresa como uma ferramenta de evangelização? Está lá a galera chegando na tua loja. Aí você põe uma música de Deus lá. Vai abençoar o lugar e outra, você vai conectar pessoas com o Senhor. Aí entra lá o irmão para comprar um negócio na tua loja, que aquela música era a música que o cara mais era tocado por Deus. Se prepare, amém? Irmão, você vai ser glória a Deus. Com o Senhor, o cara vai voltar para Jesus. Vocês estão felizes ou não? Na tua loja. Vocês estão aqui ou não? Esses dias peguei um Uber e estava conversando com o cara, eu fui na inauguração da igreja de São José dos Pinhais, ele me deu uma carona de volta. E a gente entrou no assunto de igreja, ele estava desviado, aí eu comecei a evangelizar ele, tentar trazer o cara de volta para Jesus. Orei com ele e tal, ele foi e botou Voz da Verdade, quem é dessa época, aleluia. Oh, glória. Colocou Voz da Verdade, e lá começou a ouvir. Eu orei, pedi para o Senhor tocar aquele homem. Agora, com certeza, naquele momento, o Espírito Santo trouxe à memória daquela pessoa momentos que ele teve com Deus. Por que não você ser esse instrumento? Vocês estão aqui ou não? Você não precisa colocar uma Voz da Verdade, mas você pode colocar uma outra música. Vocês estão aqui, gente? Por que não usar aquilo que Deus te deu para alcançar outras pessoas? Por que não ser um instrumento, alguém que vai trazer luz? Porque Deus te iluminou com graça, Deus te iluminou com dons, Deus te iluminou com recursos. Use isso para a glória de Deus. Jesus disse em Mateus 5, 14 a 16: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nós somos luzeiros, e o texto está dizendo, você não acende uma luz para esconder, você acende uma luz para iluminar. Deus te iluminou com a glória dele, com o Espírito Santo, com dons, você precisa usar isso, para sermos influenciadores, para criarmos ambientes onde as pessoas serão abençoadas. Você precisa fazer isso. Então, meus amados, ambientes são poderosos. Você precisa selecionar os ambientes, físicos ou virtuais, que você convive, que você está, aquilo que você coloca diante de você. Mas você também precisa ser um influenciador de ambientes. Quando você está em Cristo, você é luz. Talvez lá no seu trabalho existem pessoas que não foram alcançadas por Jesus ainda. Seja alguém que vai ser luz ali, dê um bom testemunho. Quando você tiver oportunidade, fale do amor de Cristo, permita ser luz ali. Nós precisamos, gente, porque nós somos arrastados, seduzidos, tentados, e quantos não caem nas artimanhas do diabo, porque alguém se levantou e produziu um ambiente pró-carne.
Você precisa ser alguém que vai preparar um ambiente pró-glória. Selecione essas coisas, amados. A pergunta que você precisa fazer, eu termino com isso, é: o que você quer para a sua vida? Onde você quer chegar? Os ambientes que você tem se exposto, tem te levado para lá, sim ou não? Ponto. Se você fizer esse filtro, tua vida, nas mais diversas áreas, não serão mais as mesmas, ou não será mais a mesma. Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.